Boa noite, seja todo mundo bem-vindo. Meu nome é Vilásio, sou CEO da Agile Process. Nós somos uma logtech, desenvolvemos soluções que visam tornar a logística 100% digital. A gente tem solução de first mile, middle mile e last mile, tanto para a indústria quanto para transportadoras, food service e toda a cadeia logística. Se tiver curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, pode acessar o nosso site, que tem conteúdo, blog, agileprocess.com.br, ou as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, e até mesmo aqui o próprio YouTube, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ações que a Natura está fazendo aí durante a pandemia. Então, fico muito honrado aqui de apresentar o meu amigo Nestor. Ele trabalha na Natura já há mais de 10 anos. Hoje ele é diretor executivo de inovação e cadeia de suprimentos da América Latina. É líder da integração Natura-Avon. Foi diretor global de supply chain da Natura. É diretor de operação logística, trabalhou na Philips, Avon, e aí se a gente quiser continuar aqui, acaba a live e não tem mais predicativos aí para o currículo do Nestor. Então, todo mundo seja bem-vindos, e o Nestor também, né? Queria te agradecer aí pelo teu aceite ao nosso convite. Faltou um ponto importante, eu sou argentino, do currículo tem que falar essa parte importante. Tu viu que eu quis esconder isso, né? Não dá para esconder por o sotaque, você tem que falar rapidamente. O mundo não é perfeito. Já que interrompi você, eu quero agradecer, boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade de poder dividir com vocês nessa etapa de crise. Eu acho que é fundamental a colaboração e poder ajudar os colegas com coisas que estão acontecendo e como poder sair no final do túnel dessa crise. Legal, bacana. Vamos começar então, queria fazer a primeira pergunta para ti aí. Qual foi a primeira ação da Natura aí, quando a pandemia estourou aí, né? Não sei se vocês já começaram a se preparar já quando vocês viram os movimentos na China, ou se foi quando estourou aqui no Brasil mesmo. Como é que foi? Então, a primeira etapa no fim do ano passado estourou na China. Janeiro foi o ápice, mas no fim do ano passado acho que estourou na China. E a gente, acho que todo mundo estava preocupado com as importações, não? Então, o que vem da China, o que ia acontecer com o mercado global. Mas eu acho que em janeiro nós não imaginamos, e pouca gente poderia imaginar que isso chegaria tão rápido ao Brasil e com tanta força, não? Recém no início de março, a gente começou a ver a possibilidade de ter aqui um impacto da epidemia ou da pandemia, e a gente começou a criar um comitê de crise olhando não o abastecimento da China, sino a situação aqui, bastante parecido ao que a gente fez na greve de motoristas 1 ano e meio atrás. Então, instrumentou esse comitê de crise. A crise se agravou mais ou menos mediados de março, 15 de março, quando foi os primeiros casos, e aí a gente começou a tomar decisões mais drásticas, como home office, a gente todo o público administrativo passou a trabalhar fora da empresa, desde suas casas, e no caso do público operacional, a gente começou a tomar medidas mais cautelosas. Naquele momento apareceu o primeiro grupo de crises, não? Que depois foi mudando, então a gente apartou todas as pessoas que estavam nesse grupo de crises, e mantuvo uma dotação reduzida na fábrica, com controle, médicos colocados na entrada do público operacional, seja na fábrica ou no centro de distribuição, para poder controlar, e tudo isso foi avançando até o dia de hoje, controlando toda a operação, vendo quais coisas. Tinha momentos que a máscara não tinha que usar-se, depois a máscara se tinha que usar. Então, todo dia a gente se junta e toma as decisões, e eu estou num grupo de Latinoamérica. Então, é importante porque a gente começou a ver lockdown primeiro em Peru. O primeiro país que fez lockdown rígido foi Peru, depois entrou a Argentina, Colômbia, recentemente entrou Chile. Então, com Peru a gente aprendeu o que era entrar num lockdown. No caso da Natura, a Natura consegue seguir operando via um documento com o governo, e a gente, com esse primeiro documento que foi no Peru, a gente aprendeu para fazer em Colômbia, na Argentina, e nós seguimos operando em todos os países. Então, basicamente, esse foi o início e o que a gente está vivendo da crise até hoje. Certo, legal. E eu imagino que coordenar essas ações, né, como tu falou ali, né, começou no Peru, enfim,
coordenar essas ações em nível global deve ser um esforço, uma sala de guerra, né, onde você tem algumas ações que são aplicadas lá que não podem ser aplicadas aqui, né? Como que foi essa coordenação, né, digamos, de países diferentes, com legislações diferentes, organizações, pensamentos diferentes, né? O Brasil, a gente teve um pensamento de não lockdown, digamos assim, falando do governo federal, né? O Peru já foi o contrário. Então, assim, como é que foi coordenar e adaptar essas ações aí para tropicalizar elas aí para o Brasil, né? Então, eu estou no comitê de crise da Latam, tem um comitê de crise global que olha fora da Latam e foi evolucionando com situações que houve em Itália, em Espanha, ou mesmo a gente tem uma fábrica muito grande na Polônia. Então, eu sei algumas coisas que aconteceram fora do Latinoamérica. Mas onde estou mais dentro é o que aconteceu em Latinoamérica. Então, Latinoamérica, o país que primeiro começou com um lockdown rígido, que você não pode sair na rua porque a polícia prende você, e foi no Peru. A Argentina, até hoje, está em lockdown. Então, a Argentina foi, eu acho que, o segundo país. Depois foi Colômbia. O México passou de uma situação que o presidente da nação falava de não tem problema, pode ir jantar fora, a fazer assim um mês, um lockdown, e fechar todo no México. Agora, no Chile, acho que foi uma semana atrás, ele entrou em lockdown. A gente está expectativa se aqui vai entrar em lockdown, São Paulo, agora tem um feriado. Então, a gente está sempre olhando e mitigando riscos e aprendendo de um país para outro, porque o lockdown é uma característica completamente diferente do que a gente viveu no Brasil. O Brasil não viveu lockdown. Muita gente me pergunta, não, mas a quarentena não é lockdown, porque uma coisa é você não poder sair à rua, e se você sai à rua e não tem um salvo-conduto, que você é médico, que você está indo a visitar algum familiar, você é preso. Então, na Argentina, teve multas, teve pessoas com prisão, persecução, etc, etc. Então, tem um fechamento importante. Então, essa diferença a gente foi olhando mercado a mercado. Então, isso é importante você estar em um comitê de crise, porque aprende rapidamente. O que aconteceu no Peru, que foi o primeiro, serviu para replicar. E agora, por exemplo, a Argentina está saindo do lockdown. Então, como a gente acorda com o governo para poder sair e poder... E aliás, a gente tem uma... Hoje tem duas empresas, não? Ou uma empresa, não? Então, tem a Avon e a Natura. E a gente está vendo, coordenando cada uma das empresas, que ainda não está 100% integrada, de estar optando por a mesma direção. Então, se a gente vai no governo, a Natura vai no governo, a Avon vai no governo para pedir o mesmo tipo de exceção. Legal. Legal, bacana. E como é que ficou a questão, digamos assim, mais específica do supply chain, né? Digamos assim, quais foram... Tu falou assim de questão de contexto geral, né? Mas assim, na cadeia de suprimentos, como é que ficou? Quais foram as ações específicas tomadas pela Natura frente à pandemia? Porque eu entendo que algumas áreas tu pode fazer home office, né? Mas como é que tu vai fazer home office de entrega de mercadoria? Não, não pode. Não, por isso eu falei, o supply chain foi totalmente impactado, desde o suprimento até as entregas. Nós temos 3.000 entregadores em Brasil, que, se bem não é colaborador Natura, é uma peça fundamental. Então, a gente trabalhou em todas as frentes do supply chain, desde fornecedores, tem fornecedores críticos por tema financeiro, fornecedor pequeno tem temas críticos, fornecedor grande, a gente também tem que cuidar para que ele não pare a linha de produção, porque a gente tem um boom de produtos essenciais, sabonete, crema, shampoo, e um parate no início de perfumes e produtos não tão essenciais, maquiagem. Mas agora, por exemplo, o Dia da Mãe teve um boom de vendas. O Dia da Mãe foi quase para e-commerce, como se fosse um Black Friday. Então, a gente teve um boom de vendas de produtos não essenciais. E a gente não tivesse cuidado desses fornecedores que estavam no início do março, de fechar, de dar férias coletivas, como fez a indústria automotiva, outras indústrias, a gente tem um problema sério para reabastecer a cadeia. Então, a gente tem uma negociação muito forte, negociação de prazo de pagamento, cuidado com o fornecedor de não fechar a cadeia, porque sabíamos que em qualquer momento reativaria algum tipo de cadeia. A passar por a fábrica, como comentei antes, como a gente cuida de nossos colaboradores que estão na fábrica, tanto de Avon e Natura, com as últimas indicações dos organismos de saúde, indicações de controles de grupo de risco, de se usa máscara ou não usa máscara. Então, a gente teve todo esse tipo de controle dentro da fábrica. Quando a gente vai no centro de distribuição, nossos centros de distribuição são
com muita gente. Então, tem uma linha de picking, onde você tem que colocar 27 produtos na caixa, é quase uma fábrica, que também tem que controlar isso, e no final chega no entregador. Então, por exemplo, a gente teve 3, 4 dias abastecendo de álcool gel só no nosso ecossistema, porque cada entregador tinha que ter um álcool gel, cada entregador tinha que ter luvas, tinha que ter máscara. Então, inclusive, quando a gente fez, lembra aquela coisa que eu expliquei o NPS lá no fórum? A gente fez outra barra de NPS para entrega com qualidade de saúde, para que a consultora falasse se o entrega foi cuidando os princípios de saúde, e aí a gente teve essa avaliação, porque assim, o motorista tinha álcool gel, o motorista estava com luvas, o motorista estava com máscara, para controlar isso. Outra coisa então que a gente mudou fez, o protocolo de entrega? o protocolo de entrega mudou. O protocolo de entrega mudou. Então, o protocolo de entrega, inclusive, o protocolo de tela... aquela coisa que falamos lá no fórum. Logística sem papel. Logística então... sem papel. Os caras se reiam de mim. Tem um cara que falou do milho, não sei, que ele queria limpar não sei que coisa com milho. Conheço esse cara. Esse cara, chama esse cara agora, que eu já estava antecipando o futuro. Então, logística sem papel. Você vai ser assinar um canhoto para a consultora, para a revendedora? É impossível. Então, a digitalização ajuda. Com alguma tecnologia para evitar essa questão de contato? A gente tem o aplicativo. A gente tem o aplicativo. Então, no aplicativo você assina e a gente fala, bom, aliviando um pouco o processo. Para não, mas para evitar esse contato de assinatura da própria... tem alguma coisa que elimina a assinatura da consultora no celular do entregador, por exemplo? A gente aliviou, falou, não precisa assinatura. Não precisa assinar, okay. Nessa etapa de crise, não precisa assinatura. Outra coisa que a gente fez, que inclusive acho que coloquei no LinkedIn, a gente modificou a tampa da caixa. Nossa tampa da caixa é uma tampa telescópica que você coloca em cima. Então, a gente mandou fazer tampa com instrução de recebimento da caixa. Então, tinha 6, 7, 8 passos onde dizia, primeiro, verifique que o entregador tenha todos os elementos de saúde, Segundo, abra a caixa. Retira os produtos, limpe os produtos com álcool gel que estamos entregando, também entregamos para as consultoras álcool gel. Segundo, jogue a caixa fora. Terceiro, lave suas mãos. Então, tinha todo passo a passo, como se fosse uma receita, na tampa da caixa. Então, todas essas ações saíram do comitê de crise, de como a gente vai evolucionando. Inclusive, agora, eu lembrei agora que eu falei, o Brasil está vivendo lockdown por região. Então, hoje tem lockdown em Manaus, em Pará. Então, a gente, hoje mesmo, em micro-regiões de Brasil, você tem a situação do Peru. Então, a gente tem que criar um protocolo de entrega para essas regiões. Então, tem lugares, por exemplo, que o município não deixa entrar o entregador. Então, a gente combina na entrada do município para entregar as caixas. Porque o município proíbe... Cada lugar tem uma iniciativa própria. Ou seja, eu acho que, nesse sentido, o Brasil é tão grande que cada prefeito, cada governador tem uma iniciativa própria. Bom, agora São Paulo deu feriado. Ainda bem que marcamos hoje, porque amanhã é feriado. Amanhã não teríamos que trabalhar. Certo? Tá certo. Então, eu estava preocupado com essa live. Eu falei, se marca feriado hoje, a gente tem que cancelar. Não faz live no feriado, Lester. Não pode. Imagina. Eu tenho um nome para respeitar. Olha, eu cancelei todos os churrascos, depois que falaram que o Bolsonaro fazia churrasco, não faço churrasco mais virtual nem nada. Cancelei qualquer coisa feriado, sou respetuoso na nova brasileira. Senão me vão a mandar embora daqui do Brasil. Tá certo. Eu tenho uma residência permanente, vão cancelar minha residência permanente. O pessoal está perguntando aqui um pouquinho sobre a questão das vendas, né? Como é que ficou a força de vendas? Principalmente porque vocês têm uma força de vendas que é um pouco diferente, né? Com consultoras, né? O que mudou? Mudou a quantidade de pedidos? Mudou a relação? Como é que está isso? Não, assim, bom, primeiro é importante saber que a gente fala agora de consultoras e revendedoras. A Avon chama revendedoras e nós consultoras. Faz o mesmo trabalho, contactando o cliente. O que mudou? A gente é uma empresa, basicamente, eu sempre falo da empresa analógica porta a porta. Então, a Avon tem mais de 100 anos, a Natura tem 50, vendendo a porta. Você agora não pode tocar porta. Se Dona Maria, tu cliente, é uma pessoa de risco, você não poderá vender. E durante muitos anos existiu esse paradigma ou essa dificuldade da consultora, que a gente falava, olha, você pode vender por WhatsApp, você vende através do app, você pode vender através da internet. Aí a pessoa, não, mas eu quero ver Dona Maria, porque quando tomo um chá com ela, conversando com ela, vendo mais.
ela quer conversar. Todo esse ritual que a gente tem durante muitos anos era difícil de quebrar. Agora você, na crise, aproveita para quebrar esse ritual, porque Dona Maria está num grupo de risco e não te pode receber para tomar o chá. Então a consultora ou revendedora virou para o canal digital. E outra coisa que a gente não fazia, porque era um pouco a restrição da consultora ou da revendedora, entregar diretamente para o consumidor dela. Porque o momento de entrega é também o momento de venda. Então, quando ela falar, não precisa, eu vou levar para você. Ela falou, não, porque no momento que estou entregando, estou pegando o pedido do ciclo seguinte. Então, o nosso mecanismo de muitos anos é um mecanismo analógico, de visita face-to-face. A partir de aí, era muito difícil quebrar para uma digitalização. Então, isso ajudou muito a você ir a um movimento que eu posso entregar na porta dele. A gente se preparou para isso. A gente não se preparou, a lo mejor, com muitos anos a saber que havia um coronavírus. Mas a gente se preparou para um mundo digital, que provavelmente chegaria daqui a 2 ou 3 anos. Eles se estão antecipando. Se você vê as divulgações que foram feitas na devolução de acionista, não lembro agora os números, mas assim, o e-commerce aumentou 500%, a consultora digital 300%. Como falei, dia da mãe, nosso e-commerce foi como se fosse um Black Friday. Porque o volume que a gente teve para fazer entrega direta para o cliente foi muito grande. Tem uma pergunta aqui do Rogério Frazon. A Natura desenvolveu o e-commerce, né? Já que tu comentou, né? Nesses últimos anos, né? E aí ela vem mudando a estratégia de venda para e-commerce, né? Como é que tá essa experiência e como é que isso ajudou agora nesse momento de crise, né? Tu falou que cresceu aí 500%, mas assim, em comparação, né? O pool de vendas de vocês hoje é o maior canal, é o menor? Como é que funciona hoje isso, né? Bom, primeiro que a gente se preparou há muitos anos atrás para o e-commerce, tendo 7 CDs em Brasil, para ter uma estratégia de poder entregar em 48 horas quase 70%, 80% dos pedidos. Então, naquele momento, em 2011, 2012, a gente começou uma estrutura de infra para ter CDs. A gente, nessa época, tinha 1 ou 2 CDs. Se você compara a Avon tem 3 CDs. Ele não estava preparado também para esse crescimento de atender clientes em qualquer lugar do Brasil de forma rápida. Então, a gente já se preparou no tema de infra, se preparou na digitalização. Cada consultora tem um site. Por exemplo, se você quer comprar um produto de mim, vai estar natura.com.br, Nestor Felpi. Já faço a publicidade. Compra lá que eu ganho comissão. Então, toda consultora tem esse site. Então, ela pode vender através de porta a porta ou através de internet. Só que, como falava, muitas consultoras resistiam a essa mudança, certo? Agora, o e-commerce, a gente se preparou, aprendeu com o Black Friday, não era um negócio que era comum para a gente. Então, a Natura se preparou uma estratégia, diria, mais ampla que e-commerce, para omnichannel. Tem loja hoje, tem e-commerce. Então, hoje o e-commerce era uma grande perspectiva de crescimento, com entrega rápida, com entrega em todo o Brasil. Agora, no momento do coronavírus, a gente conseguiu virar o jogo. Quando você vê um retail que o cara não tinha e-commerce e tratou de virar para e-commerce, a gente já tinha plataforma. Então, se o cliente quer colocar o pedido, se a consultora coloca o pedido para o cliente final, fala, não entrega mais na minha casa, entrega no cliente final, ou entrega em 3 clientes finais, eu consigo fazer. Então, estou preparado para isso. Entendi. Vocês hoje têm algum plano de logística reversa? Porque entrar nesse mundo do e-commerce, a gente entende que acaba trazendo esse tipo de necessidade, né? Quando tu vende direto para o cliente final, né? Muitas vezes, ou algumas vezes, isso pode acontecer, né? De ter que fazer uma reversa, né? Vocês hoje já têm um plano de logística reversa? Tem. O plano está completo? Não está. Ou seja, o tema de omnichannel, quando a gente fala multicanal, é uma coisa. Quando você fala omnichannel, você tem a mesma experiência com qualquer canal. Então, quando você fala logística reversa, eu querria comprar em uma consultora e revender e devolver em uma loja, ou devolver através da logística reversa. Então, a gente que está muito preparado no e-commerce, porque a gente sabe que o e-commerce, a pessoa compra e tem 7 dias para devolver. Então, a experiência deveria ser não só para e-commerce, para comprar uma loja, e eu cheguei na minha casa e eu quero devolver. Eu posso devolver através de logística reversa. Não tenho que voltar para a loja. Então, a gente se está preparando para ter essa experiência omnichannel, onde a logística reversa é um componente desse omnichannel. Ou seja, como dar facilidade para o cliente para poder fazer esse processo de devolução que é chato. Tem companhias que te mandam no correio, tem companhias que te complicam a vida. Então, a gente quer facilitar. Claro, ninguém quer que você tenha uma devolução de produto, mas se existe isso,
a gente tem que atender, porque é parte do negócio. Essa logística reversa tem que funcionar. E, aliás, a logística reversa também tem que funcionar, e a gente tem vários pilotos, e a Natura nisso gosta de evolucionar, na logística reversa de pós-consumo. Eu utilizei o perfume e não quero reciclar o perfume, o frasco. Eu tenho que ter a logística reversa também para poder reutilizar isso e ajudar ao meio ambiente para não estar jogando fora um monte de coisas. Então, isso também é parte da logística reversa. Bem legal. Não só do cliente, senão como você fazer o pós-consumo de uma forma eficiente. Um consumo consciente, né? Bacana. A Sara Elizabeth Silva tem uma perguntinha aqui, nesse tema aí de vendas aí, né? Ela pergunta uma coisa aí que eu acho bem difícil de responder, né? Mas talvez vocês tenham alguma então, ação... não pergunta. Se é difícil. Deixa para o próximo. Quem é a próxima live que você tem? Pergunta para o próximo. Se fosse brasileiro, eu até te poupava, mas como argentino, eu vou ficar a pergunta. Então, vamos lá. Como é que a Natura está conseguindo estimar as vendas para, digamos assim, empurrar os pedidos na produção, né? Para fazer a produção... Quem fez a pergunta? É a Sara Elizabeth Silva. Tá bom, beleza. Boa pergunta. Me filtra, eu não quero perguntar do Boticário de Amazon. Me filtra essa pergunta, por amor de Deus. A pergunta dela é super importante. Em todas as lives que eu estive participando, todas as pessoas, eu estive recentemente com a Drogaria São Paulo, todas as pessoas falam que não sabem qual é a demanda futura. E que realmente é muito difícil estimar a demanda futura. A gente sabe algumas coisas, tintura de cabelo vai explodir, porque quando as pessoas consigam sair, vão querer... Todas as mulheres estão desesperadas. Não é um problema seu, você não tem esse problema. Eu tenho um problema cabeleireiro, eu vou ter que cortar olha meu cabelo. Tem que cortar o cabelo, então tem coisas que vão explodir. Tem gente que, por exemplo, fala que batom vai baixar o consumo por o tema da máscara. Eu não acredito. A mulher se vai pintar a boca, mesmo que tenha a boca tapada. Então, é muito difícil você saber... Bom, primeiro entender uma mulher, não? Primeira coisa é difícil. Então, saber a estimativa... A gente está falando do mundo farmacêutico, a Drogaria São Paulo, estive também com retail, não me lembro agora, com Ricardo Eletro. Então, Ricardo Eletro passou de ter nenhuma demanda de notebook a ser o primeiro item a vender. Então, é muito difícil você... Se alguém fala hoje que sabe o que vai vender nos próximos 3 meses, eu quero saber quem é isso, porque vou jogar no número da loteria dele, porque é muito difícil. E aí vem um negócio que a Natura tem no DNA, que é ter uma cadena responsiva. Então, todo mundo fala que a gente fala, não sei minha demanda e eu tenho que atender essa demanda da forma mais rápida e eficiente. A Natura faz isso, a Natura é Avon, não? Faz isso permanentemente. Dado que é uma empresa que não trabalha no retail, que não tem um estoque intermediário e trabalha diretamente com o consumidor, se vê muito sensibilizada com as tendências e demandas. Já falei, acho que falei no exemplo do batom azul para vocês e outras estimativas que são furadas, não todas, mas muitas é muito difícil de estimar. Então, nossa cadena, inclusive nós temos um indicador que se chama atendimento à superação, que é 98%. Então, é um indicador clave que não muita gente tem. Como tenho capacidade de atender a superação que vem de uma estimativa errada. Então, eu acho que a regra do jogo, a pergunta é, não é importante hoje saber a demanda. Claro que sim, melhor, pergunta para a tua pessoa de marketing, venda, mas como a gente sabe que é muito difícil de estimar, acho que a gente se tem que preparar uma cadena responsiva, ter a capacidade, como falava antes, manter os fornecedores funcionando, com capacidade para poder reagir. E caso se esteja superando a venda de um batom ou superando a venda de uma tintura de cabelo, a gente tem a capacidade de reagir rapidamente. Para mim, essa é a vara de prata dos próximos meses, quando a gente se reactive, de ter uma cadena que permita reaccionar rapidamente, porque é muito difícil. A gente vai ter tendência, vai saber que vai haver outro produto que vai a ter mais volume, mas é muito difícil saber e acertar neste momento de incertidumbre. Bacana. Bom, o nosso público aqui é bastante... Você observou uma coisa, não? Que se perguntava para um brasileiro não sabia responder. Ainda bem. Saiu bem. Essa eu vou ter que engolir. Deixa eu passar para... Eu não sei porque domingo não passa no 7-1, passa no campeonato del 58, o Palmeiras campeão do mundo, do 51. Não sei por quê. Vamos lá. Vamos mudar. Futebol acho que não é um bom assunto. Vamos mudar. Vamos voltar para a logística. Aproveita o gancho aí, né? Então, como muito do nosso público é logística, né?
Uma pergunta que o pessoal, nesse momento, deve estar se fazendo e eu gostaria de fazer para ti, né? O que tu diria para alguém de logística, para um fornecedor teu de logística, o que tu diria para ele priorizar? Dentre todas as coisas que ele tem que fazer, cara, o que você teria que priorizar? Nesse meio de crises? Sim. Então, hoje eu participei de uma conferência de Harvard. E eu vou tomar as palavras delas e eu vou usar, e por isso estou mencionando que eu participei ao meio-dia uma live. E ele falou que se a gente tem que dar algo muito importante dentro dessa crise, é comunicação. Então, essas comitês de crise que a gente está trabalhando junto, estar online, comunicado, e sabendo o que é o que está acontecendo em cada um dos mercados, ou mesmo no Brasil, em cada um dos municípios, essa é uma dica importante. Como você está conectado permanentemente e está sabendo o que está acontecendo em Pará, em Alagoas, em Manaus, para você ter essa comunicação muito rapidamente. Eu, particularmente, eu tomei isso porque achei interessante que eles dividiram isso, que a comunicação era clave. Eu, particularmente, eu acho que a possibilidade de você ter flexibilidade também é importante, né? Você tem a capacidade de poder reagir e a capacidade, como dizíamos antes, de implementar coisas muito rápidas. A crise nos permite ter coragem e ser criativos. Então, aproveitemos essa crise para acelerar ou conseguir implementar aquela coisa que você durante muito tempo não faz, por N razões, por situações burocráticas dentro da companhia. Então, por exemplo, falamos da tampa da caixa, implementamos em uma semana, álcool gel, começamos a produzir em 15 dias, e assim por diante. Então, eu acho que esse é um ponto que eu particularmente daria ênfase, mas eu queria reforçar o que eu escutei hoje da comunicação também como um ponto clave. Legal. Tem um conhecido teu aqui, não sei se tu lembras, Adilson, tá com uma pergunta. Não sei. Quem é Adilson? Eu estava bêbado, não lembro dele. Ele tá com uma pergunta aqui. Vocês sentiram alguma dificuldade com os parceiros de logística de vocês, principalmente parceiro de last mile, questão de dificuldade de eles se adaptarem ao contexto de vocês, esse novo protocolo de entrega, por exemplo, questão de custo também, enfim. Não, é assim, a Natura tem, como é uma empresa de relacionamento, tem muita parceria com o fornecedor. Então, a gente tem muito approach com o fornecedor e faz iniciativas no tempo normal, de Dia da Mãe, entregar uma rosa. Muitas vezes até é iniciativa deles, a gente apoia, mas é iniciativa do entregador. Então, existe uma forte relação entre o entregador e a consultora, que é um vínculo que a vezes tem mais de 20 anos, e uma forte relação nossa com o transportador. Então, isso se nota muito nas crises. Hoje é a crise do coronavírus, mas a gente nota isso no momento de alagamentos, a gente não consegue chegar numa cidade, o cara pega um barco, entra. Então, assim, existe uma paixão por momento de entrega muito superior a qualquer outro e-commerce ou qualquer outra empresa que está fazendo de uma maneira mais profissional, diria assim, ou mais fria. Não sei se tem uma relação. Então, nesse momento de crise, a gente se une mais, conversa mais e busca soluções, como aconteceu na greve dos caminhoneiros. A gente encontrou soluções. Hoje eu posso falar, a gente furava a greve de caminhoneiros usando ônibus. E os ônibus a gente usava através da empresa de transporte. Não era que a Natura contratava. Então, eles traíam soluções diferentes que a gente falava, vamos implementar. Se você acha que dá certo, estamos juntos. Então, eu acho que a gente, no momento de crise, a Natura tem um potencial que é ter a parceria com esses fornecedores e não vejo isso como um grande problema. Bacana. Vocês estavam no meio de um processo de fusão, ou enfim, de união aí, né, entre a Natura e a Avon, né? Sim. Como é que esse processo, né, foi impactado? Como é que está sendo impactado, né? Então, é interessante, porque a gente firmou o acordo no dia 5 de janeiro. Não tinha nenhuma visão do coronavírus e para pimentar, eu estou liderando a integração de supply chain. Para pimentar um pouquinho mais, a gente pegou o coronavírus. No início, a gente tinha um pouco de medo, de não saber exatamente o que ia acontecer, se a gente ia postergar. Por exemplo, eu,
comecei a entrar no comitê de crises e comecei a voltar na operação, a estar junto com meus colegas e vendo o que a gente implementar. Por exemplo, falamos do NPS. Então, eu falei, eu como estava com o NPS, falei, seria importante trazer uma nova coluna, separar o NPS que fala de qualidade de produto com o NPS de qualidade de saúde de entrega. Então, a gente estava mais no tema de como sair da crise. No meio de tudo isso, nosso comitê de crise tem pessoas da Avon e da Natura. Então, alavancou muito a integração. Porque se você tem que integrar dois executivos, que a vezes falo para vocês entender, foi a Coca-Cola e a Pepsi, demora. Também eu já vivi Excel com DHL ou FedEx com outras empresas que se juntaram. Você demora nessa integração. Essa crise também ajuda você a se integrar mais rápido, não? Então, o que eu sempre falo, a gente fica sabendo do cara que trabalha na Avon, se tem cachorro, se tem filho, porque aparece na vídeo. Aí o cachorro lá te fala, você tem um cachorro, eu tenho um cachorro. Então, começou a gerar um certo grau de intimidade que quebrou barreiras do ponto de vista de relacionamento. Passado toda essa crise, a gente também começou a olhar a integração como um veículo de trazer oportunidades para o negócio, seja de caixa, seja de savings, seja de... Por exemplo, a gente começou a fazer álcool gel na fábrica da Avon para a Natura ou vice-versa. Começou a utilizar todos os recursos, coisas que a gente imaginaria fazer muito mais para frente. E aí a gente tem então, um time mais unido, onde se junta devido a uma crise, e uma plataforma que começa a se integrar, e a gente, outra vez, de novo, tem mais coragem para fazer coisas, que a gente se fala, não, isso aqui eu vou demorar, eu vou fazer com mais tempo, porque eu preciso fazer os testes, preciso fazer isso. E a partir do momento dessa crise, a gente falou, não, vamos fazer, puta, tem que fazer. O México, por exemplo, não entrou em lockdown. Aí ele ficou sem abastecimento de produto, porque o Colômbia entrou em lockdown, Brasil não deixava, tinha dificuldade para exportar, então o México estava sem produto. Então a gente começou a ver, puta, eu tenho que começar a fabricar no México para a Natura, porque daqui a pouco vai ficar sem produto. Agora o México entrou em uma quarentena, mas um mês atrás não estava em quarentena. Então, alavancar os recursos e alavancar as infraestruturas que tem as duas empresas foi uma facilidade. E isso permitiu acelerar coisas que a lo mejor a gente tendría que ter um pouco mais de tempo, e até facilitou meu trabalho como líder da integração, porque as pessoas estavam mais, de alguma maneira, interagindo e integradas. Legal. A Janaína, nesse sentido, a Janaína Souza tem uma pergunta aqui, que é, nessa questão toda de pandemia, é normal que as pessoas tenham, digamos assim, um choque de informações, né? E as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Elas ficam preocupadas, elas não sabem o que vai acontecer, elas não têm o tanto de ferramentas que a empresa tem a seu dispor, né, para poder saber o que vai acontecer com o futuro delas. Até muitas vezes elas se sentem à mercê do que a empresa vai fazer ali na frente para definir como é que vai ser o futuro delas, né? Como é que a Natura trabalhou o bem-estar das pessoas da empresa, né, para evitar que elas tivessem, principalmente o pessoal operacional, né, que elas tivessem algum tipo de desconforto, porque vai ter que trabalhar presencialmente, para não se sentir, digamos assim, desamparada, né? Enfim, como é que foi todo esse cuidado? Porque tem muita informação, muita desinformação, né, por vezes, e o pessoal da operação às vezes tem menos recursos para poder filtrar, né? Então, como é que a Natura agiu nesse sentido, né? Que ação ela tomou para poder ajudar os colaboradores, principalmente os mais operacionais ali, a beberem de informações corretas, estarem mais tranquilos, né? Enfim, com toda essa situação. Então, né? a primeira coisa foi o que te falei no início, de dar informação, de ter equipo médico na entrada. Lembra, no início era muito confuso todo, ninguém sabia se uma pessoa tinha um síntoma, tinha que separar todas as pessoas ao redor. Tinha que hacer una serie de procedimientos que después fueron mudando. Hasta el grupo de risco mudó. Primero era, sei lá, 60 años, etcétera. Después fue, primero 65, después 60, no me lembro agora. Então foi mudando a través do tempo. Então, a gente, primeiro, informação. Outra coisa que a gente fez para gerar um propósito é virar toda a fábrica para produtos essenciais. Então, no início da pandemia, a gente deixou de fabricar perfume. Como a gente também fez muita doação, começou a fabricar sabonete, a fabricar álcool gel. Então, a pessoa que está indo trabalhar sabe que está indo com um propósito. Não está indo para fazer uma maquiagem, um produto que é supérfluo.
E outra coisa que a Natura fez, naquele início, eu acho que em princípio de maio, fez um comunicado onde garantia as vagas por 60 dias, sem nenhuma demissão, nos próximos 60 dias. Também não deu férias, mesmo em algum momento rotando as pessoas, não foi um momento que muitas companhias decidiram, vamos aproveitar e vamos dar férias coletivas. Então a gente não aproveitou esse momento para dar férias ou para fazer uma coisa que para as pessoas não é legal, né? Porque a pessoa sai de férias, vai para onde? Igual que o feriado que estão determinando agora. Então, aí, isso demonstrou o cuidado que a Natura tinha com essas pessoas, e as pessoas entenderam a necessidade delas ir a trabalhar, de entregar produtos primeiro essenciais. Quando chega o Dia da Mãe, a gente está entregando produtos a lo mejor não essenciais, mas ela entende que existe uma preocupação da consultora que também tem que viver, que se ela não vende, o propósito muda. O propósito muda que se a consultora não vende, tem 1.200.000 da Natura e 1 milhão de Avon, que se não vende, não tem com que viver. E isso é uma renda importante para a pessoa. Então, eu acho que esse foi, em grandes rasgos, o cuidado, dar segurança, a pessoa saber que tem essa segurança e manter a fonte de trabalho com todo o cuidado, com toda o que se recomenda para que as fábricas operem com as pessoas separadas, com máscara, com cuidado do médico. Então, acho que tudo isso... E isso, eu diria o seguinte, eu falei a fábrica e eu falaria de novo o que eu falei antes, cuidando de todo o ecossistema, porque a Natura não movimenta só nossos colaboradores. Quando a gente fala entregador, não é colaborador direto da Natura, mas é parte do ecossistema. Quando a gente fala transportador, não é colaborador direto, mas é parte do nosso sistema. Então, quando a gente fala, olha, hay que mandar álcool gel para esse entregador, mesmo que não seja nós, coordinamos com a empresa de transporte, como a gente entrega, se eles têm, porque tem uma época, lembra, que não tinha nem álcool gel, ninguém tinha. Então, era importante prover desses elementos para as pessoas que não são, quizás, colaborador direto, mas é parte do nosso ecossistema, é muito maior que a fábrica ou o centro de distribuição. Então, a gente teve o cuidado de todas as pessoas ser cuidadas e acolhidas nesse momento. Legal. Bom, o que tu vê como o mercado pós-pandemia? O que tu enxerga aí, né? Como é que vocês projetam essa perspectiva? Tem um sentimento de que vai crescer, de que vai ter retração, de que vai estabilizar, vai ficar na mesma? De novo, a gente tem a perspectiva de que vai crescer, que vai ter uma oportunidade. E-commerce, com certeza, vai crescer, mas aí é nosso balance pode ser que se mueva para e-commerce e não necessariamente para crescer, mas eu acho que tem uma demanda reprimida. A gente não sabe quando vai sair, mas tem certeza que vai sair. Se você vê Itália e Espanha, que até há 3 semanas estavam no meio de uma crise enorme, parecia que fosse a terceira guerra mundial, e hoje estão as pessoas na praça e estão sendo liberadas. Claro que o Brasil é muito grande, provavelmente libere um lugar e não libere as zonas de mais risco. Mas isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de que exista essa saída em algum momento. E a gente se tem que preparar para essa saída. A gente fala, tem pessoas que falam de uma nova era. Não sei se é uma nova era, mas o mundo mudou. Então, outro dia eu estava escutando aniversário. Você não vai poder soprar mais a velita, porque vai soprar a vela e vai ter uma expulsão de gotas em cima do bolo. Então, não vai poder fazer isso. O contato, o papel, vai ter que tirar. Então, assim, eu acho que tem uma nova etapa onde a gente tem que mudar alguns usos de costume, que alguns vão ser para bem. Aquela coisa que falamos da eliminação do papel. Puta, elimina o papel. Quantos anos faz que estamos falando de uma logística sem papel? Bom, agora é o momento. Então, eu acho que tem uma possibilidade de ter um aumento de consumo, um consumo maior, porque tudo está reprimido hoje. As pessoas empiezam a sair à rua, vão precisar maquiagem, como decíamos antes, tintura de cabelo. A pessoa vai ter que... As mulheres estão todas desesperadas para sair para fazer tintura de cabelo. Então, agora, de novo, é muito difícil, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado, se isso vai demorar muito, a economia vai estar danificada, não sabe o que o Bolsonaro vai fazer, porque ele vai fazer outra cagada atômica e aí o mercado vira. Então, é difícil de prever, mas eu acho que tem uma perspectiva de a gente sair melhor e mais fortalecido. Legal. E, bom, e para a gente finalizar, Nestor, qual que é a mensagem que tu deixa aí para o pessoal da logística e do supply chain aí?
Ah, cara, sei lá, eu acho que tem que sempre trabalhar para o futuro. Eu falo muito da visão de 3, 4, 5 anos, e às vezes a gente acha que eu sou maluco, né? E se a gente não se pensa no que vai passar daqui a 3 anos, chega um coronavírus e traz 3 anos para frente, né? E você não está preparado. Então, quando a gente se prepara com muita antecipação e observa o que é a tendência do mercado, acho que a gente tem que fazer isso. Não tem jeito. Não deixa para amanhã, não deixa para depois aquela coisa inovadora que você pode fazer dentro de outra empresa, que pode mudar a digitalização. Vocês apoiam constantemente esse processo de melhoria da jornada. A gente tem que fazer hoje. Porque se não faz hoje, daqui a pouco tem uma situação que é difícil. E outra coisa que acho que a gente se tem que acostumbrar, a possibilidade de ter crises. A gente, 3 anos, a gente teve a crise do caminhoneiro, agora a crise do coronavírus. Então, assim, o que a gente fala do mundo VUCA ou MUVUCA vai ser algo que, por alguma situação, tomara que não seja com a saúde, que seja por outra situação, né? Pode haver situações de falta de insumos ou situações N diferentes que não tenham nada a ver com a saúde que a gente vai ter que enfrentar. Então, tem que estar preparado. Uhum. Bacana. Muito obrigado, Néstor, pelo teu tempo. Foi um prazer, como sempre, falar contigo. Quero agradecer para todo mundo que está acompanhando a gente aí, a participação. Em breve a gente vai trazer mais conteúdo aqui nos nossos canais, então é legal se inscrever aí para não perder os conteúdos. E fica a dica aí de seguir as nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Um abraço, pessoal. Obrigado. Muito bem. Obrigado por o convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.